Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Costuma sofrer muito? Mas pode ter certeza, o sofrimento é que educa a sua coragem. Toda pessoa que vence na vida pode observar a história dela como uma história difícil. Precisou vencer muito, os outros? Não. A maior batalha que nós temos na vida não é vencer o outro, é vencer a gente mesmo. Quando você quer desistir, vencer sobre o pessimismo que prevalece em você. É assim que a gente restitui os poderes de Deus na nossa vida. No Evangelho de Mateus, Jesus fala isso. Prestem atenção naquilo que eu fiz, e vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Quantas histórias hoje foram devastadas? Quantas histórias hoje foram destruídas? Quantos corações hoje precisaram sepultar seus amores? Quantas pessoas partiram inesperadamente? Todos nós, em algum lugar do mundo hoje, podemos ver algum sofrimento de perto. E às vezes nós guardamos essa coisa que foi só com a gente que aconteceu, não. Então às vezes nós precisamos de uma boa dose de perdão todos os dias, de gratidão. Pode parecer meio bobo, meio infantil, né? Mas aquela história de em tudo dar graças faz muito sentido. Não deu certo? Tá bom, eu agradeço pelo que não deu certo. Fiz, batalhei, quis, tentei, lutei, mas não foi. Fico prestando atenção naquilo que me restou, que às vezes daqui a um tempo pode ser até melhor do que aquilo que eu desejava. E mesmo quando nós precisamos passar pelo sofrimento, é Ele que nos educa para a gente ter coragem depois. Por isso não tenha medo do sofrimento que você precisa enfrentar. Ele vai te tornar uma pessoa muito melhor. Tenha medo da preguiça. Não demore para se alegrar. Não coloque um preço muito caro na sua alegria. Não. Descubra a satisfação das pequenas coisas que lhe rodeiam. Seja grato com a vida. Seja generoso. Seja generosa. Descubra aquilo que merece ser agradecido hoje. Mas sobretudo se empenhe naquilo que ainda merece ser conquistado. Gente, se a gente passa a mão na nossa cabeça todos os dias, se a gente olha com pena pra gente, se a gente olha com espírito de vítima, a gente tem 1000 motivos para deitar e dormir achando que nós já fizemos tudo que tinha que ter sido feito. O ser humano, quando ele entra dentro do contexto da autopiedade, ele para de crescer. Ai, coitadinho de mim, olha como eu trabalhei hoje. Eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhadinha. Eu não tenho tempo para nada. Para com isso. Insira alguma coisa de novo na sua vida. E faça de tudo para que isso que você fere. Então você tem uma rotina, que já é pesada, eu sei. Mas coloque alguma coisa que vai qualificar a sua vida. Incremente, ainda que seja, olha, a partir de hoje, meia hora do meu dia vai ser para ler. Eu preciso ler ao menos um livro por mês. Eu preciso acrescentar, ainda que seja 15 minutos de reflexão no meu dia. Eu estou muito agitada, eu estou tendo uma rotina, eu estou cuidando da minha casa o tempo todo, estou cuidando dos meus filhos, eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo para me equilibrar como pessoa. Sabe, você sentir que você está fazendo alguma coisa para o seu amadurecimento, para o seu avanço. Isso é religioso, minha gente. E na nossa vida, minha gente, se nós não tivermos a sabedoria necessária, nós vamos viver a vida sempre esquecendo de que ela é processual, querendo apenas o resultado das coisas. E não é assim. Se eu não me alegrar no processo, a felicidade não será possível para mim. Viver dói. Viver é doloroso sempre.
Mas é possível extrair uma satisfação de tudo isso. E para isso, o processo religioso, para nos ajudar a entender isso. Sabe, é tão libertador quando nós entendemos que a vida é sagrada, mesmo quando acontecem coisas que não parecem ser sagradas. Que mesmo em meio a desgraças nós podemos dar um sentido religioso a tudo isso. Que nós podemos compreender todo este processo humano como um dom a ser administrado de maneira santa. Eu hoje quero receber a vida, quero lidar com essa vida com maturidade, porque eu a compreendo como um processo santo. É santo viver, é sagrado viver, e eu não tenho o direito de negligenciar essa sacralidade da vida com as minhas infantilidades. Estamos tão pouco atentos àquilo que é vivo ao nosso redor. Nós estamos tão pouco atentos àquilo que nos chama, a essa voz que nos faz levantar de manhã, dar conta da vida e fazer o que tem que fazer no nosso ritmo, não no ritmo do outro. Nós estamos necessitados de reacender a qualidade da nossa existência. Nós estamos necessitados de problematizar tudo o que nós estamos aceitando, colocar na rotina dos nossos dias. Pensar sem medo da resposta que vamos encontrar. O que nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos escolhendo viver o dia que nos foi dado? Que sentimentos nós estamos alimentando? Que pensamentos nós estamos nutrindo? Que encontros nós estamos promovendo? Nesse tempo de tanta violência, de tanta agressão gratuita, de tantas opiniões, de tanta gente falando ao mesmo tempo, qual é o silêncio que eu me dou para eu absorver um pouco de tudo isso que está acontecendo e até ter um discernimento mais iluminado? Sim, porque às vezes é tanto griteiro, é tanta agressividade, que a gente responde na agressividade também sem ter refletido sobre aquilo. Sim, às vezes nós passamos longos períodos sem dar uma palavra com a gente. Eu sempre digo isso. Falo o dia inteiro. Me comunico através desse aparelhinho com um monte de gente, mas a última prosa tem que ser comigo. Quando eu me deito na minha cama, a última conversa tem de ser comigo. Porque ao fazer essa conversa comigo, eu entro naturalmente em contato com este Deus que me habita. Porque falar com Deus é falar comigo é falar com o Senhor. Ele está em mim. A regra é sua também. Toda vez que você fala com você está atingindo o Deus que lhe habita. E também ouvir. A regra do falar também se aplica ao ouvir. Toda vez que você se ouve e verdadeiramente chega à verdade da sua voz, à verdade daquilo que lhe pede, o mais profundo do seu ser, é a Deus que você está ouvindo. Faça perguntas, tenha dúvidas, duvide daquilo que você já achou sobre você, duvide sobre aquilo que você já achou do outro. E você pode ter certeza que essa divina dúvida, quando nos acompanha, ela vai nos purificando e a gente vai tornando muito mais leves, muito mais verdadeiros, menos impositivos e com uma serenidade que faz bem, porque ela nos faz crescer. Sabe, então, jogar fora todo esse arsenal de infantilidade que muitas vezes nós levamos, permitir que Deus retire dos nossos olhos esse óculos que muitas vezes nos faz ver uma realidade cheia de florzinha bonitinha, mas que não corresponde àquilo que é. Olhar o outro com verdade, sem as nossas expectativas. Muitas vezes os nossos encontros não são possíveis, os nossos amores não são possíveis, é porque não é que a gente ama o outro, a gente ama as expectativas que a gente tem do outro. Isso é cruel. Quando a gente joga sobre o outro todas as responsabilidades que nascem da nossa maneira infantil de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Então eu não tenho o direito de julgar sobre o outro
aquilo que está doente em mim. Então, às vezes, nós, porque ainda não temos uma visão muito aprimorada sobre nós, a gente acaba vendo o outro com muitos defeitos também. Por isso que é tão honesto, minha gente, na estrutura do nosso amadurecimento humano, a gente se confrontar diariamente. Por isso eu falava tanto da necessidade de você de não ter medo das dúvidas. Coloque em dúvida aquilo que você já achou sobre você. É importante, coloque em questão aquilo que você já teve tanta certeza, mas que não lhe move mais. Eu, por exemplo, já tive muitas convicções que eu percebi que precisavam ser trocadas. Não é que eu vou esquecê-las, eu preciso renová-las. E essa renovação só chega quando eu começo a duvidar. Será que está certo esse jeito que eu estou vivendo? Isso é dúvida. Será que a maneira que eu estou escolhendo, ser quem eu sou, fazer as coisas que eu faço, está de acordo com aquilo que eu posso de verdade? Isso é colocar em dúvida. É importante demais a gente ter a coragem da dúvida, porque é ela que vai fazendo com que a gente purifique o que a gente pensa sobre nós e, consequentemente, o que a gente pensa sobre o outro. Eu não quero ser uma criança mimada, que o tempo todo precisa ter as suas necessidades satisfeitas pelos outros e eu não ser capaz de buscar o meu próprio sustento espiritual. Não sou obrigado a carregar o fardo dos outros e nem tampouco tenho o direito de julgar sobre os outros as minhas carências emocionais. Isso é tão vivo dentro de mim, sabe? Um dia acendeu em mim essa consciência e eu nunca mais consegui dissociar o meu amadurecimento humano do meu crescimento espiritual. Se eu sou uma pessoa injusta, por exemplo, vamos falar dessa tendência que nós temos de ser injustos. Se eu sou injusto com meu colega de trabalho e me digo ali espiritualizado, eu estou contradizendo a minha espiritualidade. Porque ser injusto com alguém não faz parte da maturidade espiritual, nem tampouco da maturidade emocional. Quando eu amadureço emocionalmente, eu começo a ter um senso de justiça. Tá bom, não gosto dele, não vou muito com a cara, mas ele trabalha comigo e eu não vou prejudicá-lo pelo simples fato de não gostar dele. A minha maturidade me coloca um filtro para pensar. Temos diferenças, mas eu não tenho o direito de prejudicá-lo. Você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele. Você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Sim, nós como pessoas, que às vezes nós também temos uma visão ingênua, né? De que nós cristãos, nós podemos dar certo com todo mundo, gostar de todo mundo, querer todo mundo por perto. Não, não é assim. Você sim tem o direito de ter simpatia ou não por aquela pessoa, mas não tem o direito de ser injusto com ela, de ser grosseiro, de ser mal educado, de tramar contra ela. Por quê? Isso seria um contratestemunho daquilo que você está vivendo ou querendo viver como vida espiritual. Então tudo aquilo que humanamente nos prejudica, tudo aquilo que é frágil em nós, que ainda não foi passado pelo crivo da maturidade, acaba se tornando um obstáculo para o nosso amadurecimento espiritual. Não é à toa que tão sabiamente Padre Zezinho falou da paz inquieta. A paz inquieta sim, eu tenho paz. A minha espiritualidade me traz paz, mas ela não é uma paz que me acomoda, porque eu estou constantemente movido na direção de um Fábio que eu ainda não alcancei. Eu não posso cruzar os braços e dizer que já estou satisfeito com aquilo que eu achei de mim. Não. Eu tenho tantas coisas a vencer ainda, no meu temperamento difícil, na minha personalidade ainda tão precária, tão necessitada de reparos. E eu quero viver essa dinâmica sim, uma liturgia que não termina. Por quê? É uma experiência de serviço. Deus está me servindo, mas ao mesmo tempo, eu também preciso me servir de tudo aquilo que Ele está me dando, para que eu possa oferecer a Ele. Porque senão não passa pelo altar da transformação. Eu oferecerei a Deus o meu lixo. Eu não quero isso. Eu quero receber o presente,
E mesmo sabendo que sou indigno na recepção desse presente, eu quero transformá-lo e permitir que ele me melhore. Não tem como dissociar o seu amadurecimento humano do seu crescimento espiritual. É preciso vencer diariamente seus demônios, tudo aquilo que te assombra. Você desmentir, porque às vezes, ainda ontem eu falava isso com um grande amigo meu. Eu falava para ele: meu amigo, sempre passe os seus sentimentos no crivo da verdade. Porque às vezes eles são verdadeiros, porque você sente. O sentimento ele é sempre verdadeiro, mas às vezes ele tem uma causa mentirosa. Se você chega à raiz do que te faz sentir, você descobre que não faz sentido, porque aquilo é uma coisa da sua cabeça. Não é uma coisa que diz respeito à realidade. Digamos que eu cismo que o Christian não gosta de mim, e eu alimente isso, e fico sofrendo porque acho que o Christian não gosta de mim, mas nunca fui averiguar a verdade. Nunca confrontei-me com o que o Christian de fato sente por mim. Às vezes você também acredita num sentimento que não é verdade, porque você ainda não corrigiu o seu pensamento. Em relação ao outro, acontece muito. Precisamos, antes de corrigir o sentimento que temos em relação a ele, que às vezes é de rejeição, corrija o que você pensa sobre ele. Tenha a honestidade de saber se aquilo que você pensa é verdade. Tenho medo que ele me mate, mas ele é um assassino? Não. Ele já fez alguma coisa de ruim para alguém? Não. Mas então por que eu tenho esse sentimento? Ah, eu não gosto dele. Tá bom, mas por que você não gosta dele? Não pare na resposta fácil que você encontrou. Por que eu não gosto daquela pessoa? Seja honesto. Vá ao fundo das respostas. Aquela pessoa me desperta isso, eu acho que eu tenho inveja dela, ela tem o que eu não tenho. Ou ela tem uma amizade com aquele fulano de tal que eu gostaria de ter, então é por isso que eu falo que eu não gosto dela. Mas e se você tivesse amizade com fulano de tal como ela tem? Talvez ela parasse de te incomodar tanto. Ah, minha gente, não há vida espiritual sem andar os caminhos de dentro. Não há crescimento, não há maturidade emocional. Sim, porque você não pode dissociar maturidade espiritual de crescimento espiritual. Maturidade emocional de crescimento espiritual. Eu não posso me dizer cristão se eu lido o tempo todo com o Christian, esquecendo do nosso cristianismo. Eu não posso ser um cristão se eu não trabalhar os meus ciúmes, por exemplo. O meu ciúme me dificulta sim de exercer o meu cristianismo, porque a partir dele eu fico mesquinho. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa naturalmente diabólica. Por quê? O ciúme quebra a harmonia pessoal. Então eu começo a olhar para as pessoas com o filtro da minha maldade. E aí às vezes eu perco a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas porque eu sinto ciúme delas. Sim, o ciúme é diabólico. E uma pessoa que vive uma maturidade cristã vai se empenhar diariamente em superar os seus ciúmes. Porque se a maturidade espiritual consiste em vencer tudo aquilo que é precário em nós, do ponto de vista humano, eu não tenho como. Ah, isso aqui eu vou deixar de lado, eu não vou mexer. Não. O meu cristianismo precisa mexer diariamente no fosso das minhas misérias humanas. Aí quando eu lido com a minha inveja, com o meu ciúme, eu me desarmo para receber o outro. E aí eu vou ver que o problema é meu, não é o outro. E eu não tenho direito e nem quero, sabe? Eu compreendo a minha vida espiritual como um benefício diário para o meu amadurecimento humano. Não faz sentido eu querer ser um homem espiritualizado se eu não vivo a dinâmica da maturidade emocional. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano.
Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? Este voltar ao Senhor é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso equilíbrio. Porque ninguém pode ser feliz distante de si mesmo. Se estiver distante de si, estará distante do Deus que lhe habita. Se você for desconhecido a você mesmo, você não saberá conhecer o Deus que está em você. E esse exercício é diário. Sobretudo neste tempo em que nós somos jogados naturalmente para fora. Somos estimulados o tempo todo a ver isso, a ver aquilo. São muitas possibilidades. Então os desafios são ainda maiores. Mas hoje, já que o desafio de estar para fora, já que o estímulo para ir para fora é muito grande, eu preciso fazer esforços também ainda superiores para poder ficar em mim, retornar a mim, ouvir-me, saber o que me pede o coração, quais são as minhas dores, quais são as minhas lutas, o que hoje eu preciso viver, o que hoje eu preciso deixar, o que hoje eu preciso assumir. Um constante contato consigo, porque é assim que nós vamos viver a fecundidade da espiritualidade, que é o movimento que nos faz ficar em nós. Às vezes nós alimentamos fantasmas, e esses fantasmas nos tornam prisioneiros, e eles nos impedem de avançar. O que é interessante é que quando honestamente nós fazemos a pergunta, a gente vai descobrir que o problema que nós enxergamos no outro não está no outro. O problema está em nós. O que é interessante você identificar, com muita honestidade, se aquilo que incomoda tanto no outro está de fato no outro, ou se está numa região da sua vida ou dos seus olhos que você não está querendo enxergar. Uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons, que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que tudo aconteceria como a gente quer. Ninguém nos prometeu que os nossos amores seriam perfeitos. Ninguém nos prometeu que as pessoas não nos trairiam. Ninguém nos prometeu que nós não perderíamos as pessoas que nós amamos. Ninguém nos prometeu que nós não teríamos de lidar com os contrários. Nada é só bom, nada é só ruim. O avesso tem seu lado direito. Um tecido, quando você olha para ele, você tem de pensar que existe um avesso que o sustenta, que é tão importante quanto o lado direito. De nada vale, né? Você fazer uma roupa bonita, com tecido de qualidade por fora, se você não dá a mesma qualidade ao tecido por dentro. É assim. A experiência humana é a mesma coisa. E nós vamos amadurecendo à medida em que a gente vai conseguindo articular a realidade com a meta. Ninguém pode viver sem meta, sem objetivos, né?
Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Nós não podemos viver para agradar os outros. A primeira realização é pessoal, porque se eu não me realizo pessoalmente, depois eu vou ter muita dificuldade de me doar a alguém de verdade. Agora, quando eu vivo esse martírio aqui, quando eu não consigo ser quem eu sou, dificilmente eu vou promover alegria por onde eu passar. Então, problematizar a maneira como nós estamos sendo, como eu disse aqui, eu olho para a vida que estou vivendo e tenho o direito de questionar sim. O que eu quero manter, o que eu quero tirar, de que maneira eu quero prosseguir. Por quê? Aquilo que eu vou escolhendo pode estar prejudicando o ser que eu sou. E nós não podemos ter na rotina da nossa vida um excesso de situações que prejudiquem o ser que somos. Porque não sejamos ingênuos. Em qualquer situação você terá obstáculos para ser quem você é. Mas não me parece inteligente escolher uma rotina onde os obstáculos são inúmeros. Onde você coloca uma rotina de sofrimento. É preciso compreender que o caminho também é um lugar. Não faz sentido eu planejar a minha vida para chegar àquele lugar e só acreditar que a felicidade só vai acontecer quando eu conquistar aquele lugar. Não. Todo o processo para a conquista daquele lugar precisa me provocar alegria, senão a vida se transforma em fardo. Volto a dizer, depois que Deus nos revela, a gente precisa pegar o caminho e ir. E Ele fala com a gente. Por isso que eu sempre tenho como regra de vida interpretar com muito respeito os meus desassossegos. Às vezes a gente passa muito por cima dos nossos incômodos. Não é justo isso. Às vezes Deus está tentando te alertar, te incomodando. O incômodo que você vive lá no seu trabalho, na profissão que você escolheu, no relacionamento que está tendo, é uma forma que Deus tem de te alertar de que você precisa mudar. E quando Ele nos mostra que a gente está no caminho errado, não há outra coisa a fazer a não ser a gente tentar achar o caminho certo. Tá bom, as estradas que me trouxeram aqui valeram. Mas e agora a minha continuidade? Preciso renovar esses caminhos? Não tem nenhum problema. Por isso que Jesus não tinha lugar. Por isso que Jesus tinha uma tática tão especial de conversar com as pessoas. Você pode pegar em vários momentos do Evangelho em que a cura da pessoa acontece justamente no momento em que Jesus modifica a maneira como aquela pessoa se pensa. Sim, porque quando eu modifico a maneira como me penso, naturalmente eu tenho um olhar diferente sobre aquele que está comigo. Pode observar, às vezes nós temos visões distorcidas do outro, é porque a gente ainda não acertou a visão sobre nós. E a gente acaba sendo injusto, sendo cruel. Talvez o problema esteja em nós não percebermos o valor dos processos. Sim, porque tudo aquilo que eu faço na minha vida é processual. É processual porque são fatos que estão alinhavados por um objetivo. Processo é isso. É tudo aquilo que está alinhavado, que tem coerência, que tem argumentos, e que depois quando você olha para ele é um todo. Não é apenas um detalhe, não, é um todo. O processo, ele vai observar todas as fases daquilo que está sendo analisado. Mas ainda que você tenha aí a sua estrutura,
Você tem sim o direito de mexer na estrutura dos seus dias e encontrar caminhos que lhe façam mais feliz. Você não tem que estar condenada em viver fora de si. Essa vida é uma só. É uma só. E Deus espera de nós essa honestidade. Essa é uma honestidade que Deus espera de cada um de nós. Encontre-se. Descubra qual é o seu lugar no mundo e não permita que esse lugar seja ocupado por uma outra pessoa que não você. Há muitos outros lugares no mundo para outras pessoas. E você não vai desejar o lugar que é das outras, mas o seu, tome posse dele. Que ele é o lugar da sua alegria, é o lugar do seu crescimento, é o lugar da sua realização. E o mais bonito, é o lugar da sua salvação. Porque onde está um ser humano encontrado fazendo o que de fato deve viver e fazer, ali Deus está salvando alguém. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que você fique atento aos caminhos que você anda. Que você descubra que ele também é um lugar. O caminho é um lugar que precisa ser saboreado, que precisa ser percebido. Tenho 2 horas de ônibus até o meu trabalho. Leve um livro. Você vai ter a oportunidade de ler muito mais do que aquele que não tem as 2 horas de ônibus. Em vez de ficar preso no celular o tempo todo, leve um livro. Dá para ler um livro por semana, quem tem 2 horas de ônibus todos os dias. Descubra o hábito da leitura. Ande pelos caminhos que o livro lhe proporciona. Faça alguma coisa ser positiva naquela rotina que às vezes é pesada. E que Deus nos abençoe nesse propósito. Que os nossos caminhos sejam transformados em lugares. E que as esperanças nos motivem cada vez mais a construir, no tempo que nós temos, a realidade eterna que nós um dia queremos desfrutar.